Olá, pessoal! Nessa aula nós vamos falar sobre métodos de investigação geológico-geotécnicas. Qualquer obra da construção civil ou estudos de meio ambiente deve ser precedidos de estudos de caracterização geológico-geotécnicas, ou seja, voltado para a construção civil. Antes de você construir, uma determinada edificação, um determinado local, você tem que conhecer o local, o solo, para verificar se esses solos têm uma resistência, qual o tipo de resistência, porque através do estudo, do perfil do solo, é possível, ou será possível, determinar qual o tipo de fundação para estar utilizando em uma determinada edificação. Então, o estudo da caracterização geológico-geotécnicas, ela vai indicar a distribuição dos diversos materiais que compõem o local, os parâmetros físicos dos materiais, as técnicas mais adequadas para intervenção dos terrenos, volumes necessários para remoção e escavação, necessidade de estabilização dos maciços e também a indicação do melhor local para o posicionamento das estruturas de obras civis. Então, existem várias ferramentas para poder estar fazendo essa caracterização geológica e geotécnica. Tá? Então, aqui existem algumas ferramentas, as principais, que é o sensoriamento remoto, o mapeamento geológico, ensaios geofísicos, métodos indiretos, sondagens mecânicas, métodos diretos. Ou seja, vai existir alguns tipos de investigação que o estudo será de forma indireta, será por meio de imagens de satélite, ou será através de reconhecimento do local, no caminhamento do local, seja utilizando imagens de satélites também, ou no próprio local de forma direta. Ensaios geofísicos, no qual vai utilizar equipamentos sofisticados, no qual vai utilizar resistividade, ondas sísmicas para poder estar identificando objetos, identificando o tipo de material que compõe o maciço, de solo, ou também o maciço rochoso, e também as sondagens, no qual existe tanto a identificação da resistência desse material, identificação do nível da água e também qual tipo ou quais características que compõem ou que são constituídas do material de solo e rocha. Então, como foi falado anteriormente, pode ser feito um estudo tanto de forma indireta, sem contato ali diretamente com o material, e de forma direta. Então, quanto à classificação, as investigações geológicas e geotécnicas se dividem em métodos diretos, métodos semidiretos e métodos indiretos. Os métodos diretos são um conjunto de operações no qual vai observar diretamente o solo, e obter amostras, ou seja, as amostras que são retiradas ali do local, são levadas para laboratório, ou também, dependendo do local, pode estar também verificando ou fazendo algum estudo no próprio local de coleta. Os métodos semidiretos utilizam as correlações indiretas, utilizam as correlações matemáticas e não possibilitam a coleta de amostras ou informações sobre a natureza do solo. Os métodos indiretos são aqueles que vai determinar as propriedades das camadas de subsolo de forma indireta, tá? No qual vai utilizar resistividade elétrica, velocidade de propagação de ondas. Então, os métodos indiretos de investigação, eles se dividem em ensaios geofísicos e sensoriamento remoto, ou seja, são métodos no qual é feito todo um estudo, toda uma caracterização sem ter contato direto. Então, através desses métodos é possível verificar as feições topográficas, morfológicas,
as propriedades físicas do terreno, né, a distribuição e posicionamento de corpos geológicos e suas características físicas e tecnológicas. Então, como o método indireto ele não recolhe, né, informações de forma direta, ou seja, não existe ali coleta de material, ele pode estar dividido em ensaios geofísicos, né, que constituem um conjunto de ensaios. Eles não vão alterar as propriedades físicas do material ensaiado, ou seja, faz todo um estudo ali, faz toda uma coleta de informação, mas não influencia ou não altera nas propriedades físicas do material. Então, os ensaios geofísicos, eles podem ser sísmicos, né, com refração, reflexão, ensaio entre furos, utilizar na superfície terrestre, ou seja, utiliza através de ondas, né? Ele simula uma onda sísmica, no qual essa onda ela vai identificar, né? Ou vai, dependendo da velocidade da onda, vai identificar que tipo de material que compõe ali um determinado solo, tá? E também a tomografia, ou seja, é possível obter imagem através de raio-x. Então, temos aqui um ensaio sísmico no qual é gerada uma onda sísmica no terreno, no local. Né? Então, é utilizar de alguns equipamentos, como a marreta, né? Tem uma marreta no qual vai provocar vários impactos. Esses impactos vai gerando ondas no local, né? Essas ondas, as informações, a velocidade de cada onda é captada, né? por computador e é registrado qual o tipo de material que compõe esse terreno. Como são ondas sísmicas, né, geradas através do impacto de um determinado martelo, então o que eles identificam é a velocidade dessas ondas, ou seja, quanto maior a velocidade, significa que o terreno é mais compacto e mais rígido. Quanto menor a velocidade da onda, significa que o terreno tem vazios e que tem solos mole. Então, a tomografia sísmica por imagem é o método de investigação geofísica baseado na análise multicanal de ondas superficiais. Ou seja, através da tomografia sísmica por imagem, é possível fazer um mapeamento litológico, ou seja, é possível reconhecer todo o perfil do solo, ou seja, todas as camadas, todos os horizontes, né, até atingir uma determinada rocha. Análise do grau de compactação, avaliação de técnicas de melhoramento de solo, mapeamento do topo rochoso para análise de estabilidade, estudo de terreno kárstico, ou seja, aqueles terrenos no qual tem uma determinada rocha, como calcária, né? Uma rocha calcária que ela pode estar sendo dissolvida ali pelo ataque de água, né? Tendo como agente a água. Avaliação do risco de liquefação, ou seja, o risco desse solo, né, ficar em um estado líquido. E monitoramento de aterros sanitários. Outro método de investigação, de forma indireta, é os ensaios geofísicos geoelétricos, no qual se utiliza a eletroresistividade, que é feita através de uma sondagem elétrica vertical e de caminhamento elétrico, polarização induzida, potencial espontâneo, eletromagnéticos. Então, ele vai consistir em medir a corrente subterrânea, natural do local de estudo, e mede também a resistividade dos materiais que compõem o solo. Ou seja, através dessas medições, né, dos materiais que compõem determinado local, é possível identificar qual tipo de solo, né, onde está o nível da água e outras características que possam ser encontradas no local. Então, através desse método geoelétrico, né, é possível identificar, né, a espessura de capeamento, contato solo-rocha, posição da rocha, identificar blocos de rocha, localizar e qualificar jazidas minerais, como também a caracterização hidrogeológica, ou seja, identificar a profundidade do nível d'água, zonas de capilaridade, identificação de aquíferos rasos e profundos.
Então, é possível identificar ou delimitar, né, as falhas, fraturas, os tipos de rocha, né? Então, através desse método, é possível identificar onde estão localizadas essas falhas, né? Quais os tipos de rocha, extensão, profundidade que existem ali. Possível também identificação dos blocos de rocha. É possível identificar solo, né? Qual a profundidade, em qual camada, né? Característica a solo, a blocos de rochas, a rochas alteradas. Os métodos diretos de investigação do subsolo, eles se dividem, né, em sondagem, a percussão com circulação de água, sondagem rotativa e amostragens de solo e rocha. Quanto à amostragem de solos, né, as amostras elas podem ser tanto deformadas quanto indeformadas. As deformadas elas se destinam apenas à identificação e classificação do solo, ou seja, as deformadas são aquelas que não têm uma estrutura definida, né? É possível coletar com um determinado material, como a pá, por exemplo, e colocar dentro de um recipiente. As indeformadas é aquela amostra no qual se tira uma amostra de solo, no qual se conserva a estrutura desse solo, ou seja, esse solo ele é retirado em forma de bloco, né, com o maior cuidado possível para que ele não se quebre, ou seja, existe uma conservação da textura, estrutura e umidade. Então, temos aqui a diferença. As amostras deformadas são também conhecidas como amostras amolgadas, ou seja, ela não preserva a estrutura do esqueleto do solo, tá? Então, esse solo ele não preserva as condições de umidade, ou seja, até chegar no laboratório, né, esse solo ele pode ter perdido uma determinada porcentagem de umidade. É possível coletar esse solo com um determinado equipamento, né, e colocar dentro de um determinado recipiente. Já amostras indeformadas, elas preservam, né, a estrutura do solo. Ele é retirado com o máximo cuidado possível, preservando as condições de umidade no campo. As amostras deformadas podem ser retiradas através de alguns equipamentos, como o trado de rosca, no qual, à medida que esse equipamento ele é girado, o solo ele é aderido, né, nessa rosca. Temos o trado calador, o trado caneca, o trado holandês, pá de corte e o trado fatiador. Tá? Então, essas amostras, quando são retiradas, né, no solo, elas são homogeneizadas e levadas para laboratório. Então, os solos, eles podem ser coletados tanto em poços como em trincheiras também. Os poços é utilizado também para a coleta de amostras deformadas ou indeformadas. E a limitação do tipo de poço, né, para a escavação desse poço é a presença do nível de água. As trincheiras, né, vêm estudar o perfil característico de determinada encosta, ou seja, vai apresentar os perfis geológicos encontrados em diferentes profundidades, ou seja, é possível, né, estudar cada camada de horizonte presente em um determinado perfil de solo. Então, como foi apresentado anteriormente, as amostras deformadas elas podem ser coletadas através de trado, né, trado concha, cavadeira manual, trado helicoidal, como também o amostrador padrão, tá? Então, esse equipamento aqui, ele já faz parte do ensaio SPT, em que, além de verificar, né, a resistência de determinado solo, é possível também coletar amostras desse solo. Então, o SPT, que é o ensaio de penetração padrão, ele é constituído de um equipamento do tipo tripé, tá? No qual seus equipamentos, seus materiais, né, que compõem esse equipamento, é composto por uma roldana, uma corda
existe aqui um peso que aí funciona como se fosse um martelo. Temos uma haste, o amostrador, tá? O amostrador para coletar essa amostra de solo. Então, assim, existem alguns padrões que são normativos, pode estar sendo verificado na NBR 6484, no qual o peso desse martelo aqui do SPT, né? Ele é um peso fixo de 65 quilos. Então, esse tipo de ensaio, ele é operado de forma manual, tá? Então, ele é composto de um martelo que possui um peso de 65 quilos, que cai a uma altura de 75 centímetros. Então, esses valores aqui, né, 65 quilos para o peso do martelo e 75 centímetros de altura, são valores normativos. Então, para início do ensaio, a primeira camada do solo, uma camada de 1 metro, ela é descartada. Por quê? Porque essa camada superficial aqui, ela é composta, né, de uma camada composta de materiais orgânicos, né, decompostos ou não. Então, um solo, né, onde tem matéria orgânica não é interessante, né, para a engenharia, né, porque pode ocasionar o quê? Um determinado recalque, etc. Então, assim, no ensaio, essa camada de 1 metro, ela é descartada. Então, como a primeira camada de 1 metro é descartada, então existe aqui um pré-furo para poder iniciar esse ensaio. O ensaio, né, é realizado considerando uma espessura, né, uma profundidade de 45 centímetros, dividido de 15 em 15 centímetros. Então, a cada metro, né, à medida que vai descendo no perfil do solo, é feito, né, a análise aí, a coleta da quantidade de golpes que é possível aí atravessar ou perfurar essa camada de 45 centímetros. Então, avançou 45, né, pela quantidade de golpes, contabilizou a quantidade de golpes. Depois que fez esse ensaio dentro dos 45 centímetros, é feito novamente um avanço, né, para completar a cota inteira aí de 1 metro. E depois, quando chega no próximo metro, novamente é verificada a resistência desse solo dentro aí dos 45 centímetros. Como os 45 centímetros são divididos de 15 em 15 centímetros, os golpes dentro da primeira camada aqui de 15 centímetros, eles são descartados, ou seja, eles são desprezados essa quantidade de golpes. São considerados apenas o somatório dos golpes, né, na segunda e na terceira camada de 15 centímetros, ou seja, nos 30 centímetros finais. Por exemplo, se na primeira camada de 15 centímetros, né, teve 4 golpes para poder o amostrador, né, descer nesse intervalo de 15 centímetros, né, na segunda, 5 golpes, e na terceira camada de 15 centímetros, 6 golpes. O número de golpes, né, que são utilizados aí para análise é considerado apenas dos 30 centímetros finais, ou seja, 5 mais 6, 11 golpes, que esses 11 golpes a gente chama de NSPT, ou seja, o número de golpes nos 30 centímetros finais da camada. Então, resumindo aqui, os parâmetros de solo, ou seja, dentro dos 45 centímetros, né, é coletado o solo, no final, depois que mede essa resistência dentro desses 45 centímetros. Então, os parâmetros do solo é 40 centímetros para cada metro e parâmetros de resistência, os 30 centímetros para cada metro. Então, assim, o NSPT, né, é o número de golpes necessários para descer cada trecho de 15 centímetros. No caso, o NSPT seria dos 30 centímetros finais, tá? Então, assim, por mais que os primeiros 15 não são considerados, né? Se anota ele, mas no final a gente considera o número de golpes que foi necessário para poder atravessar, né, os 30 centímetros
finais dentro da camada de 1 metro. Então, para cada metro, né, é possível, né, deve-se fazer tanto a verificação da resistência, que vai ser através da quantidade de golpes, que é o NSPT, também retirando as amostras de solo para cada metro. Então, cada metro se retira-se a amostra, né, no qual essas amostras vai estar interna dentro do amostrador. E é possível verificar e fazer a classificação qual o tipo de solo, né? Se é um solo arenoso, siltoso, argiloso, se é um solo médio. Então, isso é possível verificar em laboratório, no qual faz toda a análise, né? Toda a classificação textural, né? Através da classificação granulométrica, né? Utilizando também o triângulo de texturas e classificando, né? Em uma dessas classes texturais. Então, todo esse processo ele é repetido até que se alcance a profundidade estabelecida em projeto ou até que seja impenetrável, né? Ou seja, não é possível mais penetrar nem com a utilização de circulação de água. Então, o que seria o impenetrável? Tá? De acordo com a norma, o impenetrável seria onde não é possível mais penetrar, né, se adentrar nesse solo, nesse perfil de solo. Então, segundo a norma, se a cada 3 metros sucessivos o número de golpes, ou seja, foi preciso 30 golpes, né, ou maior do que isso aí, para atravessar uma camada de 15 centímetros. Ou, se a cada 4 metros sucessivos foi necessário 50 golpes para atravessar uma camada de 30 centímetros. Ou, se a cada 5 metros sucessivos foi necessário 50 golpes para atravessar uma camada de 45 centímetros. Ou caso não ocorre uma penetração, ou seja, penetração nula na sequência de 5 impactos do martelo, tá? Então, assim, se com 5 impactos não conseguiu descer, né, mesmo com a tentativa de circulação de água, tá? É considerado um solo de alta resistência e interrupção de ensaio naquele ponto. Então, no furo, né, da sondagem, a gente verifica também, é possível verificar a cota do nível d'água. Utiliza-se um equipamento que é chamado TED-PIL, né, que ele solta um apito, tá? Quando entra em contato com a água e solta um som expulsando o ar. Então, assim, essa medição do nível da água ela é realizada após 12 horas de ensaio, né, até para deixar com que essa água volte, né, à sua cota inicial e se estabilize para poder ser possível verificar em qual nível, em qual profundidade ela se encontra. Então, o número de furos de sondagem vai depender da área a ser edificada, o tamanho da área, né, da edificação. Então, caso ainda não exista uma planta da edificação, deve-se fixar uma distância de 100 metros entre cada furo e, no mínimo, 3 sondagens. Com a existência da planta, né, da edificação, da área a ser construída, né, edificada, até 1.200 metros quadrados, no mínimo uma sondagem para cada 200 metros quadrados da área de projeção da planta de edifício. Entre 1.200 a 2.400 metros quadrados, é se fazer uma sondagem para cada 400 metros quadrados, que exceder esses 1.200 metros quadrados, e acima de 2.400 metros quadrados, o número de sondagem vai depender aí da planta de cargas ou do plano particular aí da construção. Então, aqui eu fiz uma tabelinha para poder facilitar essa compreensão. Então, com a área, né, até 200 metros quadrados, no mínimo 2 furos, tá? 400 metros quadrados, 3 furos. 600 metros quadrados, 3 furos, ou seja, o único que vai permanecer na quantidade, na 400 e 600 metros quadrados, 3, 3. 800 metros quadrados, ou seja, a cada 200 metros quadrados, um furo, né? 600 para 800, 4 furos, né? No 800 metros quadrados. 1.000 metros quadrados de área, 5 furos. E 1.200 metros quadrados, 6 furos.
Então, como a norma fala também que entre 1.200 e 2.400 metros quadrados deve fazer uma sondagem para cada 400 metros quadrados, tá? Então, de 1.200, né, mais 400 metros quadrados, eu tenho o quê? Uma área de 1.600 metros quadrados. Então, de 1.200 eu pulo para 1.600. De 1.600 metros quadrados, 7 furos. Então, aqui vou pular, né, variar entre de 400 a 400 metros quadrados até atingir aqui 2.400 metros quadrados. 2.000 metros quadrados, 8 furos, 2.400 metros quadrados, 9 furos, tá? Então, só verificando que a quantidade de furos, ele só tem um dígito, né? Então, vai até a numeração de 9. E acima, a quantidade de furos vai depender da planta de cargas ou particular da edificação. Quando a sondagem, né, os furos de sondagem for a partir de 3, né, ou superior a 3, elas não podem permanecer em um mesmo alinhamento, né, ser distribuídos no terreno mesmo, ou seja, em uma linha reta, ou seja, em forma de zigue-zague, faz uma sondagem em um ponto, em outro ponto, faz em outro ponto, tá? Sendo que esses furos de sondagem, né, precisa estar locando certinho para poder, através de uma equipe topográfica, para poder fazer uma planta certinho de identificação, né, de localização onde foi realizado esses furos de sondagem, né, para fazer a realização da sondagem no terreno. Então, após os 45 centímetros, né, dentro de 1 metro, é feito o avanço, tá, com o trado helicoidal. Então, dentro de cada camada de 1 metro, né, é feito a quantitativo, né, de verificada a quantidade de golpes para poder estar atravessando ali os 30 centímetros finais. Depois é feito um avanço com o trado até atingir a outra camada de 1 metro, no qual será dado continuidade ao ensaio. Então, algumas regras, né, devem ser seguidas, como não é permitido nas operações com trado que o mesmo seja cravado com os golpes de martelo. Então, quando o avanço da perfuração com o emprego do trado helicoidal foi inferior a 50 milímetros, após 10 minutos de operação, ou no caso de o solo não aderente ao trado, passa-se ao método de perfuração por circulação de água, também chamado de lavagem. Então, a água ali ela vai ajudar, né, no avanço dentro desse perfil de 1 metro, tá? Então, nesse tipo de ensaio, deve-se evitar alguns erros na execução, tá? E evitando também uma interpretação errônea. Por exemplo, temos aqui uma situação real em qual foi feita uma primeira sondagem, fez todo o ensaio, chegou ao impenetrável, que o impenetrável, né, nem todo momento pode ser uma rocha, pode ser um solo bastante resistente, tá? Então, aqui nesse exemplo é como se fosse uma rocha, fez uma segunda sondagem, chegou, né, segundo quem estava realizando, chegou ao impenetrável, tá? Fez a terceira sondagem, chegou ao impenetrável. Só que foi interpretado como se esse impenetrável fosse uma rocha, né? Mas a situação real do perfil não era uma rocha, era apenas um bloco de rocha ou um matacão. Então, assim, esse tipo de execução, interpretação errônea, né, pode trazer prejuízos, porque se não faz um outro furo, o que é recomendado é o seguinte: se chegou impenetrável e não é, deve fazer outro teste, né, pelo menos 2 metros, fazer mais um outro furo, para verificar se realmente aquela porção ali é o impenetrável, e não já tomar uma decisão, né, com indicativo que chegou em um local bastante resistente, tá? Então, isso aí pode ocasionar erros, tanto aí de projeto, né, que vai determinar um tipo de fundação ou vai ancorar a fundação num matacão ou num bloco aqui que não vai ter resistência. Não vai ter resistência por quê? Porque esse bloco, ele está ao redor dele existe solo, e esse solo pode ter vários tipos de características, pode ser um solo arenoso, por exemplo, então não vai ter uma resistência suficiente para poder estar suportando essas cargas que serão transmitidas ali, ocasionando o que? Trinca, né? Na edificação, recalque, o solo não vai suportar
a carga do edifício e aí vai ceder. Quanto ao solo, as areias elas podem ser caracterizadas quanto à sua compacidade e as argilas quanto à consistência. Então, quando um solo ele é arenoso, né, no ensaio lá de SPT, obteve-se o NSPT menor que 4, ele é considerado uma areia fofa, tá? Se for um solo arenoso, né, areia, sítio arenoso, possuir, né, o NSPT de 5 a 8, pouco compacta. Maior que 40, NSPT é considerado uma areia muito compacta. Nas argilas, né, que é avaliada conforme a sua consistência, quando o NSPT é menor do que 2 ou igual, né, é muito mole. De 3 a 5, mole. Né, e maior do que 19 é considerado uma argila dura. Tá? Então, eu fiz uma tabelinha aqui até para facilitar, caso vocês encontrem algum tipo de exercício relacionado a isso daí. Tá? Um solo, né, arenoso que possui o NSPT menor do que 4 é considerado, né, uma areia, um solo arenoso fofo, uma areia fofa. E a areia compacta, quando possui um NSPT entre 19 e 40. No caso da argila, quando o NSPT, né, o número de golpes nos 30 centímetros finais, só lembrando novamente, for entre 3 a 5, é considerado mole, maior do que 19, dura. E nesse intermediário aqui, tanto para areia quanto para argila, né, como se fosse na areia aqui, uma areia medianamente compacta, aqui uma argila média, por exemplo. Então, pessoal, após todo esse ensaio, né, de SPT, verificação da resistência de solo, coleta de solo para caracterizar o tipo de solo, é elaborado um laudo, tá? Um laudo de sondagem no qual vem caracterizando todo o perfil de solo, tá? Referente àquele furo de sondagem, tá? Então, para cada furo existe um perfil a ser elaborado. Então, o que tem nesse laudo, né, ou nesse perfil, né, de sondagem? Existe a profundidade, né, indicativo de profundidade solo. Lembrando que no primeiro metro é descartado, né, não existe informações. Temos também o quantitativo de golpes que foram necessários para poder cravar, né, ou atravessar cada camada de 15 centímetros, né, e o SPT, ou NSPT, que é o somatório dos 15 centímetros, dos 30 centímetros finais. Temos o indicativo do nível d'água, em qual profundidade está esse nível d'água. Temos o tipo de solo, né, para cada 1 metro, ou dependendo do laudo, né, 2 metros, tá? Dependendo da homogeneidade desse solo aí. Então, vem identificando as características dos solos que compõem, tá? Então, observando esse gráfico aqui, né, do NSPT, que é o somatório, né, dos 30 centímetros finais, verificamos que o NSPT de 6 é uma resistência baixa, de 4 é uma resistência baixa, 11 também é resistência não muito boa, tá? Então, desceu de novo para 9, então encontrou-se uma resistência boa, tá? Que foi de 22 golpes, e ele está em qual profundidade? Em 16 metros, então, ou seja, um SPT de 22 é considerado boa resistência. Através do SPT que é possível, né, definir e decidir, né, qual o tipo de fundação que vai ser utilizado para sua edificação. Ou seja, se esse solo aqui ele não tem uma boa resistência nos primeiros metros iniciais, então ele não é um solo bom para sapata, tá? Que a sapata tem uma profundidade de até 1,5 m, né? Então temos aqui um SPT muito baixo. Então, a maior resistência vai estar em 16 metros. Então, esse solo é ideal para estaca. Cravada, né? Cravada por quê? Porque não é estaca que vai ser moldada em loco devido também à presença do nível d'água. Por isso que é importante, né, entender toda saber ler, né? Entender o que indica o perfil de sondagem.
Temos esse outro perfil aqui, esse outro laudo de sondagem, no qual é possível verificar uma alta resistência, uma resistência de 31, né, um SPT de 31, 42, 48, né, que é uma considerada boa resistência nos primeiros metros iniciais. Então, se esse solo já tem uma boa resistência nos primeiros metros iniciais, ele é considerado um solo bom para sapata. Existe outro tipo de sondagem também, que é a sondagem rotativa, no qual ela é utilizada quando a sondagem alcança uma determinada camada de rocha ou um solo de alta resistência, onde encontra-se blocos, matacões. Então, é preciso retirar, né, uma amostra dessa rocha ou desse matacão, ou desse bloco, para poder verificar, né, através de ensaios, descontinuidades que existem ali nesse maciço rochoso. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.